Surgiram várias colocações sobre o vídeo do problema do mal no budismo. Eu vou tratar delas todas aqui. Eu já tinha feito uns 3 vídeos para ir pro ar, mas para manter a sequência, então já vou responder, já vou comentar algumas das colocações que o pessoal fez sobre a questão do problema do mal no budismo. A primeira colocação que uma pessoa fez foi: tá, mas vem cá, tu não tá dizendo sempre aí que as peças da Ford não funcionam na GM e tal, então por que tu vai trazer o problema do mal para dentro do budismo, né? Não pode compatibilizar uma coisa com a outra, isso não tá certo, não vai funcionar. Então, aqui não é um caso de incompatibilidade de peça. Ah, isso daí é interessante, né? Interessante lembrar de falar isso, né? Então aqui não é que ah, duas tradições estejam funcionando e você esteja querendo usar uma coisa de uma noutra. Não. Tem uma questão que levantaram em torno disso que pode ser que vá para esse lado, que eu vou falar logo em seguida. Mas aqui a gente está falando de um problema filosófico encontrado nas tradições teístas que não se aplica ao budismo de forma nenhuma, certo? Não se aplica. Por que não se aplica? Porque a realidade é que nós temos sofrimento, certo? Então o sofrimento existe. Não vamos chamar de mal, vamos chamar de sofrimento. Nas tradições teístas pode fazer sentido chamar de mal, né? Por quê? Porque eles têm uma entidade benevolente que criou o mundo, né? Então, esse problema não existe no budismo. Porque nós não temos um criador e o sofrimento se manifesta. Então é isso que é suficiente para fazer prática. A causa final do sofrimento você só vai resolver quando você se iluminar. Então, enquanto você está sofrendo, você está praticando em termos da existência do sofrimento. O resto tudo é especulação, não interessa nem um pouco. Então o problema do mal tá. Problema do mal. Não é nenhum problema do mal, né? Porque não tem uma entidade benevolente. O budista poderia muito bem chegar e dizer assim: azar, o mundo é assim, se configurou desse jeito. De certa forma é isso mesmo. Você está sofrendo? Ah, se você está sofrendo é porque existe o mal. Quem criou o mal, de onde vem o mal? Bom, daí não tem um criador. Com certeza não tem criador, é sua própria mente. Né? Que a gente vai falar assim. Esse discurso existe dentro do budismo, né? Então isso não tem como configurar um problema do mal no budismo. Agora, o que aconteceu quando a pessoa... tem um problema aí que eu não estou liberando algumas questões que fazem nos comentários, e claro, as que me mandam por e-mail eu também não libero, né? Mas essa era uma questão que a pessoa fez no YouTube e eu não liberei por um motivo ou outro. Eu tenho vários critérios para não liberar. Às vezes a pessoa está sendo só meio bitchy, assim, meio bossy ou meio aparecendo demais e tal. Não era o caso dessa pessoa, mas eu achei que eu vou tratar desse assunto, mas eu vou tratar nos meus termos e não vou liberar a pergunta da pessoa. A pergunta da pessoa vai ficar oculta, né? Então eu estou respondendo a pessoa, mas o nome da pessoa e o jeito que ela colocou a coisa exatamente, eu não exponho isso, né? Aí eu posso também debochar e tal, né? Mais livremente. E também não foi o caso, né? Então eu estou tratando da questão da pessoa, estou sendo gentil e respondendo a pessoa, mas eu não estou liberando o discurso dela no canal. Então isso vai acontecer também com essas 2 ou 3 pessoas que interpelaram a respeito do vídeo do problema do mal, né? Então eu não vou liberar os comentários delas por um motivo ou outro, mas tem os comentários delas. Então no comentário dessa pessoa, no comentário bem escrito, ela colocava: bom, o problema do mal é uma coisa teísta, certo? Concordo. Mas a gente tem um símile budista. E aí, quando eu fiz o problema do mal, eu já tinha pensado isso. O vídeo do problema do mal, quando eu tinha... Nas várias vezes que eu falei do problema do mal, eu sempre pensei nisso. Por quê? Porque é uma pergunta muito comum, tem respondido no nodisal.org. Eu devo ter visto pessoas perguntar em centro de Dharma mais de 10 vezes, talvez 100 vezes, que é: de onde vem a ignorância? De onde surge a ignorância? Eu gosto, a resposta que eu mais gosto é: bom, surgimento faz parte da ignorância. então, quando você fala de onde surge a ignorância, já tem ignorância. Então, volta aquela resposta da ignorância: não vai brotar sabedoria. Então, não tem como ver a sabedoria a partir da ignorância. Então, pergunta do tipo: como surge a ignorância? Ela é uma coisa que exige sabedoria.
Aí não tem como contar. Existe sabedoria. Não é que existe sabedoria para você entender a resposta. Existe sabedoria para você saber como não formular a pergunta, porque a pergunta inclui ignorância, certo? Então, mas, assim, falando de uma forma estrutural, essa pergunta é semelhante à pergunta do problema. Tanto é que a questão do problema do mal. Tanto é que eu pensei, toda vez que eu falava do problema do mal, eu pensei, daqui a pouco vai aparecer um que vai vir com essa, da origem da ignorância no budismo, né? E daí teve um outro rapaz também que ele colocou até muito bem colocado e tudo, mas por que eu não estou usando lá no tsal.org? Eu respondia uma coisa nas linhas assim, para a pergunta da origem da ignorância, eu dizia assim, a natureza é ilimitada, ela é ilimitada, portanto, ela tem liberdade de se limitar. A liberdade dela é completa, então ela mesma se auto-obscurece por liberdade dela própria. Aí, por que eu não estou respondendo mais assim? Tem 3 motivos que eu não estou respondendo mais assim. Eu não sei se eu vou editar no tsal.org, se eu publicar aquelas perguntas em livro, que é uma coisa que eu prometi, que eu já recebi uma oferenda grande para publicar elas em livro, mas eu não consigo me livrar das traduções, eu não consigo trabalhar nisso, é um livro enorme, um livro de mais de 400 páginas, tem um glossário enorme, então é muito difícil de trabalhar nisso. Aquelas perguntas já estão buriladas num formato secreto lá para publicação em livro, né? Várias delas, talvez 30% do livro está pronto, mas eu não tenho tempo, eu tenho 4 traduções atrasadas, eu estou fazendo um vídeo por dia, eu tenho gatos, eu faço prática 2, 3 horas por dia, então eu fiquei, sei lá, 15 dias sem lavar louça agora recentemente. Os meus livros, eu tenho 16 livros prontos, que tem que ser trabalhados para publicação, mas né, quem é que tem tempo para isso? E música, né, que eu gostaria de fazer música também, e edição de vídeo, que eu gostaria de fazer uns ensaios visuais também, e, sei lá, vida social também, que eu parei de parei de cultivar agora, flertes e assim por diante. Então, daqui a pouco isso vai, né, vai dar problema. Então, eu tenho que considerar essas coisas todas. Mas, enfim, essa questão do ilimitado que se limita, eu acho que ela é uma boa resposta vedantina e dentro de certas categorias de ensinamento de Dzogchen. Aí a pessoa vai dizer, então Dzogchen é parecido com o Vedanta. Não, é que a linguagem se adequa mais a esses 2 âmbitos. E daí tem um problema em cada um deles. Primeiro, Vedanta não é budismo. Pode ser parecido com o budismo, podem ter se aprendido um com o outro, pode estar quase lá, mas aí vem o problema da peça GM no carro Ford, né? Então, quando a gente fala assim, o ilimitado se limita porque ele é ilimitado, então ele tem a liberdade de se limitar. Eu sei os problemas que causam esse tipo de resposta porque eu já respondi as questões levantadas, já ouvi também perguntas das pessoas sobre as questões levantadas sobre essa poesia. Pode dizer que é uma poesia, né? Ela não funciona para conversa que não funciona para filósofo. Funciona para quem tem um pendente místico, para quem tem um pouquinho de eternalismo residual, aí funciona bastante. E quando eu falo que funciona no Dzogchen, daí por quê? Porque no Dzogchen tem umas proteções, né? Então a pessoa tem a Guru Yoga, fez o Nondro, ela está cansada de refletir sobre o samsara, ela não vai cair em eternalismo facilmente, né? Então, supostamente, né? Porque hoje em dia tem Mac Dzogchen, né? Como tem Mac Mindfulness, tem Mac Dzogchen também. Então as pessoas, outro dia mesmo, a pessoa tinha lido semana passada, sei lá, um negócio ali de um autor que fala de Dzogchen muito abertamente, né? Aí, e tava lendo horrorizado, assim, pensando, essa pessoa, e tinha uma foto ainda da pessoa assim, e eu lembrei assim, o Diogo Tenzin Rinpoche, outros lamas, vários lugares tem poesias dizendo assim, os farsantes do Dzogchen com olhos estatelados, que eles ficam, não, tô reconhecendo o Rigpa aqui, não sei o quê. E eu pensando o quanto aquele cara era uma degeneração, um problema pro Dharma. Daí veio outra figura lá e disse, e o fulano não é tão bom. Eu, nossa senhora, as pessoas gostam de cada porcaria, elas não sabem identificar um professor genuíno, né? Elas não sabem nem duvidar, assim, de onde que vem aquilo, né? Então o Dzogchen tem suas proteções. Eu não sei até que ponto também essa linguagem seria exatamente, porque eu também não entendo nada dessa coisa aí toda de Dzogchen, de falar de ilimitado e tal. Eu sei que eles estão sempre com o problema de ser acusado de ser eternalista também, porque se as pessoas não têm essas proteções, se as pessoas não seguem essas, elas realmente acabam sendo eternalistas e aí não tem mais solução nenhuma, né?
O eternalismo é um extremo, é uma forma de produzir samsara, né? Então a pessoa produz um samsara com o nome de Dzogchen. Muito fácil. Muito fácil. Tinha um centro, outro comentário que eu fiz com uma pessoa, a pessoa veio me dizer assim, não, mas ele dizer pra mim, né? Hoje eu tô falando livremente aqui, mas normalmente eu nem cito essa palavra, Dzogchen, né? Porque isso é elevado demais pra mim, né? É que nem perguntar, eu falei pra ele, é que nem perguntar pra mim sobre isso, é que nem perguntar, pedir sei lá, pra um animal, pra um cachorro fazer as suas aplicações financeiras, assim, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Perguntar pra mim sobre essas meditações avançadas aí é a mesma coisa que dar o seu imposto de renda pro seu gato completar. Não tem a menor possibilidade, né? Entregar pra Receita e funcionar. Vai funcionar muito certo, assim. A Milady, ela gosta de destruir papel, né? Eu não sei se fazem papel ainda, mas enfim. Aí a pessoa comentou assim, não, porque todo dia eu fico não sei quanto tempo em Rigpa, no estado de Rigpa, mas depois quando eu durmo, eu sonho, não, eu perco. Será que eu vou renascer mal? Não sei o quê, porque não sei o quê. Eu tomei a liberdade, né? Eu não posso fazer isso, mas eu tomei a liberdade de dizer pra ele, eu acho que talvez seja possível que você não está em estado de reconhecimento de Rigpa. Que isso é uma terminologia de Dzogchen para a natureza essencial da mente, né? Que a pessoa é introduzida pelo seu professor e depois ela pratica nisso. Então, isso é a prática lá do pessoal desses Dzogchenpas, né? Aí eu comentei pra pessoa, olha, o Odin Tobjel Rinpoche foi num centro grande que tem na Europa, na qual 3.000 pessoas fizeram um retiro de 3 anos. Um centro enorme de Dharma, né? Que ensina Dzogchen. E ele disse que não tinha ninguém na Sangha que tinha reconhecido Rigpa. E o Odin Tobjel Rinpoche, o Dzong Sarchen Rinpoche, ele disse, esse cara não é desse mundo. Os lamas, a tecnologia dos lamas é saber se a pessoa está ou não praticando a meditação que eles dizem, né? Então é isso que eles se especializam. Então o Odin Tobjel Rinpoche não falou isso levianamente, ele falou isso de fato, né? Então a maior parte das pessoas aí que está se enganando, fazendo workshop de Dzogchen no fim de semana, não sei o que, é samsara do Dharma, tá botando um rótulo de Dzogchen na sua prática, né? Quando, né, os lamas não pegam e enganam a pessoa, chamam a pessoa com esse título e daí vão lá e ensinam os 4 pensamentos que transformam a mente num jeito mais bonito, assim. O que eu acho muito louvável, inclusive. Mas voltando para a questão aqui, então um dos motivos é esse, essa linguagem, ela talvez seja mais do Vedanta, ela talvez, não sei, porque eu também não sou especialista, talvez funcione dentro da perspectiva de Dzogchen, mas a perspectiva de Dzogchen tem suas preocupações próprias, eu não vou me meter nisso, não, eu não devia estar nem falando o nome aqui da meditação, da prática, sei lá, da realização, a própria realização, né? Então a pessoa está praticando a própria realização, tudo bem, né? Quem pode, pode. Aí, aí no caso, essa também, a pessoa de quem eu ouvi essa coisa do ilimitado, não sei o que, não sei o que, essa pessoa se mostrou um professor problemático. Então, então também eu estou evitando, porque pode ser que tenha um viés ali, porque eu não ouvi isso de nenhum professor legítimo que não seja um autodidata. Esse professor não tem problema nenhum de ser autodidata, eu sou muito autodidata, mas daí se o professor mostra problemas depois, você sabe que ele também não fez um estudo formal do Dharma, que ele fala do Dharma de forma relativamente livre, do jeito dele. Então, daí a pessoa começa a evitar, né? Então, se eu for editar esse livro, eu vou tirar esse negócio do ilimitado que tem a liberdade de se limitar. Eu acho isso bonito, eu acho que soa Vedanta, soa Advaita Vedanta, né? Vedanta não dual. Acho que é um jeito poético de falar, filósofo não vai aceitar isso aí. Então, né, a linguagem ordinária dos homens não vai aceitar isso aí, se a gente não está falando do ponto de vista da realização, e se a gente não está querendo futricar de um jeito eternalista, então talvez essa não seja uma resposta muito adequada. Eu acho que a resposta de que a pergunta contém uma ignorância e de que a ignorância não vê a sabedoria, ela é uma resposta mais pública, mais ampla, mais abrangente, menos perigosa, mais filosófica, no sentido de que pessoas que não são budistas podem entender, que também tem gente no vídeo ouvindo, com certeza pessoas que
não praticam essas formas avançadas de meditação, etc. Aí também tem uma nota, né? Ninguém percebeu, mas quando eu falei, eu pensei e eu decidi deixar, né? Porque eu podia na mesma hora ter feito um comentário, né? Às vezes eu dou uma editadinha e coloco comentário. Mas eu falei que natureza de Buda é um ensinamento expediente. Ninguém falou nada, ninguém falou nada. Eu pensei assim, alguém vai ter que falar isso, alguém vai ter que dizer isso. Natureza de Buda é ou não é um ensinamento expediente? Então, aqui nós temos uma das disputas entre Nyingma e Gelug. E por que eu assumi a posição Gelug naquele vídeo? No vídeo anterior, né? No vídeo da... Então, essa é a posição Gelug. A posição Gelug é que os ensinamentos do terceiro giro da roda do Dharma, natureza de Buda, é o principal ensinamento do terceiro giro da roda do Dharma, eles são expedientes, totalmente, todos eles são expedientes. Ah! Ninguém se deu conta. O que o Nyingma aí está defendendo a posição do Tsongkhapa? Não pode, né? Não, mas não é bem assim, né? O Mipan Rinpoche ele fez essa compatibilização. Então, a gente pode dizer que publicamente, né, voltando para essa questão do público, das pessoas que não fazem meditação, que não estão dentro do Dharma, quando a gente está falando com filósofos, quando a gente está falando com pessoas de outras tradições, quando a gente está falando com gente que não tem certas realizações meditativas, a gente fala de natureza de Buda de uma forma expediente, né? Parece um truque, assim, né? Aí, quando a pessoa, né, por exemplo, no Dzogchen, ela é introduzida a natureza da mente, etc., né, ela viu, é como se ela tivesse visto a natureza de Buda por si só, né? A natureza de Buda se auto-reconheceu e a pessoa teve essa experiência. Se a pessoa teve essa experiência, daí dá para falar de natureza de Buda de um ponto de vista definitivo. Então tem uma diferença grave aqui entre a linguagem daqueles que passaram pela experiência e a linguagem daqueles que não passaram pela experiência. E aqui a gente diz, se a pessoa não passou pela experiência, a gente está usando publicamente o termo. Claro, se a pessoa é um grande mestre, ela consegue usar, ela usa os dois vieses automaticamente, simultaneamente, sem perder nenhum tipo de, sem fazer nenhum tipo de incongruência, né? Mas a gente está falando de uma pessoa que tem uns entendimentos intelectual de algumas coisas, então não poderia estar se esperando isso de mim, né? Mas, de toda forma, então, a natureza de Buda, o ensinamento sobre a natureza de Buda, ele é expediente quando ele é publicamente ensinado. E ele é definitivo quando ele é ensinado entre yogis que têm a realização, têm certa realização, né? Então, aí tem uma diferença grave, né? Aí, por exemplo, eu falei também que o Mipan Rinpoche concorda. A vacuidade, ela tem um ensinamento expediente da vacuidade e ela tem os dois, né? Tem um expediente e tem um definitivo. O ensinamento definitivo também tem a ver com experiência, né? E também, ou seja, ele só pode ser verdadeiramente concedido. Então, a prasangue que ela tem um limiar verbal, mas para ela ser usada, ela requer a realização da vacuidade. Porque a realização da vacuidade é que está permitindo que a pessoa não se fixe a ideias filosóficas e, portanto, possa refutar as ideias filosóficas dos outros sem manter uma tese, né? Então, isso já está no segundo giro. No terceiro giro também é assim, só que essa não conceitualidade filosófica, ela está unida com a realização da natureza de Buda. Então, elas são a mesma coisa, né? Então, vacuidade, sabedoria... Sabedoria é o que vê vacuidade. Vacuidade e compaixão são a mesma coisa, né? Então, ninguém percebeu, né? Mas eu tinha deixado um easter egg ali, uma pegadinha. Tem que ter acompanhado com muita atenção os vídeos, tem que saber que eu tenho uma inclinação Nyingma, tem que saber que eu estava falando do Mipan Rinpoche, mas eu falei pensando, alguém vai ter que comentar que natureza de Buda é um exemplo de ensinamento definitivo, porque é assim... a gente corta o Mipan Rinpoche e corta o Tsongkhapa, porque o Mipan Rinpoche está tentando, né, conversar com o Tsongkhapa, dizer assim, não, Tsongkhapa, você não está totalmente errado, né? Tem um jeito de falar dessas coisas que é parecido com o que a gente está falando. Então, o Dalai Lama diz exatamente isso, né? Ele diz, a Gelug fala do ponto de vista dos seres no caminho para os seres no caminho. A Nyingma, ela fala do ponto de vista dos seres realizados para seres realizados. Aí tu pode pensar assim, puxa, então tá super elogiando a Nyingma, né? Na verdade, se a gente for falar em termos de meios hábeis, a Gelug tem vantagens porque toca os seres mais nas condições, tocaria, né, nas condições de ignorância deles, né?
Então tá lidando com um problema, assim, de uma forma mais pé no chão, né? Mas isso não quer dizer, né? Isso quer dizer que a tendência geral dos textos, né? Por exemplo, né, os textos Nyingma, eles vêm de uma perspectiva, eles vêm da perspectiva da sabedoria, eles não estão falando em termos da ignorância, nunca. Os grandes textos Nyingma, né? O Dalai Lama concorda, eu não estou falando nada, o Dalai Lama foi treinado na tradição Gelug, entende todos esses problemas assim, do jeito mais requintado possível, a gente concorda com ele totalmente. Essa mesma pessoa que falou do limitado e ilimitado falou do grande sonho. Então, grande sonho é um bom jeito de falar assim, né? Então, se a pessoa não tem um sonho lúcido, então a pessoa vê mal no mundo. Se a pessoa tem um sonho lúcido, então o mal é só um sonho, né? Então, como o mal realmente não existe, né? Então, eu estava falando no outro vídeo isso, né? Se os problemas do samsara realmente existem, aí esquece, não tem dharma, não tem possibilidade de realização, não tem nada disso, né? É porque a gente entende vacuidade, a qualidade onírica, tem um entendimento, né? Tem um entendimento profundo, né? Sobre a natureza das coisas que diz que é tudo meio Matrix, assim. Então aí a gente pode falar que como é um sonho, né? E daí tem um vídeo que tá para sair, então a pessoa já falou um pouco do sonho aqui, mas já tá gravado o vídeo sobre sonho, as pessoas que têm uma má vontade com o sonho, né? Então fiz um vídeo sobre evolução no caminho e o sonho, por exemplo, porque surgiu de uma pergunta de uma pessoa também. Era para sair talvez amanhã, mas aí vai sair esse vídeo aqui amanhã. Tá, daí essa questão do engano enganoso. Essa pessoa que falou da peça do carro, que eu devia ter editado o vídeo para botar a peça do carro, eu não sei se você sabe, mas no YouTube a gente não pode alterar os vídeos depois que a gente posta. O único jeito é apagar o vídeo e fazer outro vídeo, né? Então, se eu for fazer isso para corrigir os vídeos, é melhor fazer um outro vídeo, porque daí senão eu perco toda a monetização ligada àquele vídeo e assim por diante, né? Então, é cumulativo. Se eu tiver que explicar alguma coisa, não vai ser editando um vídeo anterior. Nunca vai ser possível editar um vídeo anterior. No máximo, se tiver uma coisa muito errada, eu vou apagar o vídeo e fazer outro vídeo, né? Mas até agora, os erros que tiveram, eu pude contornar falando num vídeo subsequente e foi só isso, né? Então, às vezes, a pessoa não entende como é que funciona. Ele falou assim, não, coloca no início do vídeo uma explicação sobre essa peça, negócio da peça do carro. Não se aplica como eu estava explicando, né? Porque a pergunta foi muito bem colocada. Então, de fato, o problema do mal não se aplica no budismo, mas não é nem porque a peça do carro é diferente, é porque as tradições teístas têm um problema insolúvel. Então elas estão erradas. Né? Então tem uma coisa assim, que é um carro que anda e um carro que não anda. Ou um carro e um negócio que não... um liquidificador estragado. Né? Então a gente está comparando aqui muito mais do que entre um Ford e um GM, que seria essa comparação entre Nyingma e Gelug que eu estou fazendo agora há pouco aqui. A gente está fazendo uma comparação aqui com um problema do teísmo, né? E o teísmo não é assim que as pessoas podem seguir o teísmo, né? Tem uma pergunta, eu vou ter que responder, uma pessoa fez, vem cá, mas daí tu está querendo dizer então que todas as tradições têm... Quando eu falei sobre o universalismo, né? Então tu está querendo dizer que todas as tradições, no fundo, elas têm que trabalhar com uma mesma verdade, porque se tu está dizendo que elas podem conviver na diferença, tem coisas que sim, tem coisas que não, tem coisas que está errado, mas é que não é o ponto da nossa prática indo atrás dos outros para corrigir o que os outros estão fazendo, né? Então, no caso, no budismo, o teísmo não é uma peça num carro que funciona. O teísmo é uma peça que não funciona em carro nenhum. Aí tu vai dizer assim, mas então o cristianismo não, porque o cristianismo tem, né, tem os seus remendos, tem os seus jeitos, lá ele funciona apesar do teísmo. Olha só que coisa para dizer para eles, né? Mas é o que a gente pensa. Porque, né, senão a outra alternativa seria dizer que eles estão perdendo tempo no mundo. São totalmente errados. Não, eu acho que eles funcionam apesar das ideias erradas que eles possuem, né? Então, é um carro que não anda, mas que funciona como uma, sei lá, uma tenda, é um food truck. Tem um motor, assim, todo ali, assim, que era para andar, que é o teísmo, mas aí o motor não anda, né? Ele não tem função de carro, mas como tem uma super estrutura, etc, etc, tá lá produzindo comida, vendendo comida, parado e tal. Essa seria uma analogia que eu faria, assim. Essa mesma pessoa, ela falou assim, então engano enganoso, né, questão do dukkha, questão de insatisfatoriedade. Então, insatisfatoriedade não é exatamente o engano enganoso. O que a gente está falando que engano enganoso é a vidya. A vidya é a fonte de dukkha, né? Então, dukkha já é uma
Dukkha é um ensinamento inicial, a vidya é quando a pessoa está depurando Dukkha para entender Dukkha. Não? E a vidya para entender tem que ter sabedoria. Então, ele gostou do conselho prático, na verdade, né? Tudo bem, mas é que quando a gente fala engano enganoso, eu não estava falando eu não estava falando de Dukkha, eu estava falando de avidya. Aí, claro, qual é o conselho prático? Voltar para Dukkha. Porque se a pessoa não é capaz ainda de entender por si só essas questões de avidya, que é o engano enganoso, né? Porque tem uma história no início do Portões da Prática Budista que é o cara coloca a cabeça dentro do que é sobre isso, né? Ele coloca a cabeça, tá no Palácio Potala, ele vai olhar para fora, tem uma janelinha redonda, ele coloca a cabeça e não consegue tirar a cabeça, né? E daí ele fica lá e daí fica pensando assim, ai, mas tudo bem, pelo menos eu vou morrer dentro do Palácio Potala, tem algum mérito. Ele fica, né? Ele já sabe que ele não vai conseguir sair dali, assim, né? Se acostumou com a ideia de que ele ficou com a cabeça entalada na janela do Palácio Potala. Mas daí passa um guarda, uma pessoa assim, o que você está fazendo aí? Ah, eu coloquei a cabeça aqui, agora não consigo tirar, mas tudo bem, eu vou morrer aqui mesmo, então tá resolvido. Aí o guarda disse, mas como é que eu tiro a cabeça? O guarda fala assim, você tira do mesmo jeito que você colocou. Aí ele achou um jeito de tirar a cabeça, né? Tipo, ele pensou, como é que a pessoa gerou o problema? A pessoa gerou o problema, ela mesma sabe como ela gerou o problema, né? No fundo, então é profundo isso, né? Então, para entender a vida é mais ou menos essa questão. Então, o engano enganoso é tirar a cabeça do buraco, e o samsara todo se mostra. O samsara não é real, o samsara é matrix e assim por diante. É ruim de dizer para quem tem, né, para quem está preocupado aí com as questões da Amazônia, para quem está preocupado aí, como assim você vai me dizer uma coisa dessa nesse momento tão grave, né? Quantos milhões de judeus não morreram no Holocausto? E a Amazônia, e o Donald Trump é presidente, e não sei mais quem é presidente, não sei onde. Os problemas são muito, muito, muito reais, né? Aí a pessoa acorda amanhã, tudo isso foi um pesadelo. Se a gente não tiver essa perspectiva profunda sobre a natureza do samsara ser onírica, a gente não é praticante espiritual, a gente está se envolvendo com o mundo, né? E se envolver com o mundo, como eu estava falando... Não saiu o vídeo ainda. Saiu o vídeo do plástico? Já saiu? Eu falo do plástico. É um jogo de guacamole, assim, não tem saída, né? Se a pessoa vai se envolver com o mundo, vai brigar com os galhos, não tem solução, na verdade. No samsara não tem solução. Eu sinto dizer, as pessoas que acreditam na solução do samsara, elas são um tipo de eternalista, assim. Isso não quer dizer, aí, né, daí a próxima pergunta, então uma pessoa que é budista não se envolve, não sei, aí que ela pode se envolver, aí que ela pode trabalhar efetivamente dentro do sonho, porque ela está livre, né, para agir e tal, etc. Então aí ela consegue agir dentro do sonho. Não sei se eu já falei, bom, já falei, mas eu não sei se tem 2 ou 3 vídeos já gravados que vão ir depois desse, porque esse apareceu no meio. Mas porque daí eu já também não sei mais o que já tá no ar e não tá no ar, né? Mas basicamente eu já falei sobre isso. Vai sair ou já saiu. Então, eu falei sobre. A pessoa também ficou um pouco chocada com eu falar com abandonar a noção de iluminação. Mas isso aí tá no Mahayana, meu querido. Isso daí não é nem Vajrayana, nem Dzogchen, nem nada disso. Isso daí tá lá no Sutra do Coração, né? Os Bodhisattvas, eles operam além de realização e não realização. Então tem uma coragem do Bodhisattva, que quando ele abdica do Nirvana, né? A gente fala de uma grande... Por que a gente fala que Nirvana é diferente de iluminação? Porque o cara diz assim, Nirvana, ó, azar o teu, tem ânsia de vômito do Nirvana. Então, essa realização do Bodhisattva, que é além da realização e da não realização, é um pouco abandonar a noção de Nirvana. Aí tu diz, mas Bodhisattva ainda tem noção de iluminação, e até no Vajrayana, né, as pessoas falam, tem tantas vidas para se iluminar e tal, etc. A gente mantém os enganos que são hábeis para nós, né? Então esse engano, o Shantideva, ele diz que a gente só vai... o Dzong Sartya Rinpoche recentemente ele disse assim, antes de se iluminar, a última coisa que você vai fazer é jogar todo o budismo, e aí a nota de rodapé, inclusive a noção de iluminação, na lata de lixo, né? Então você leva o budismo pro lixo, o seu último passo de ser iluminado. Mas aí a pessoa ouve isso, né? O que acontece, as pessoas ouvem isso, né, às vezes, e elas
acho que isso é semana que vem, sei lá, né? Então elas vão ler um pouquinho mais de budismo, daquele já abandona o budismo, já está resolvido, assim, né? Então, nesse momento, fazer assim, aí lembra assim, pô, prostração, fazer altar, lembra do exemplo dos professores, olha para a vida dos caras, né? Então os caras que eram realmente realizados Milaré, passou trabalho, fez prática com esforço, né? Patrul Rinpoche, 2.500.000 prostrações, o cara já nasceu, ele era uma emanação, ele era um tuco, né? Ele já nasceu um ser realizado, né? Eu e você, nós somos o quê? Não somos nada. O Patrul Rinpoche botaram ele num trono, treinaram ele no budismo a vida toda, e ele foi lá e ele fez um pouco mais de prática que a gente. Daí a gente pensa assim, claro, ele era mais capaz de fazer. Ele não precisava fazer prática, baby. Não precisava fazer prática nenhuma. Ele fez prática só para dar exemplo para você fazer. É. Então aí a gente reconstrói a noção de se apegar ao Dharma, se apegar à iluminação, né? Isso é importante agora, assim. Isso é coragem. A pessoa sabe que depois vai ter que jogar no lixo, mas ela vai lá e compra a impressora, né? Então se a pessoa compra, vai ficar pensando demais. Relacionamento, então, a pessoa nem entra, né, no relacionamento. Se a pessoa começa... Os problemas que podem dar depois, né? Eu tive uma experiência esses dias aí que eu saí com uma moça e daí tinha um contrato já na mesa, assim, né? Tipo, não, você vai entrar nisso com a seriedade absoluta. E isso vai ter que redundar em casamento uma hora. E eu assim, nossa, mas eu tava só apenas conhecendo você, né? E eu entendo, né, a pessoa tá na vida de Tinder e ela quer uma, né, menos modernidade líquida, por favor, né? Mas aí se torna uma coisa assim impossível, né? Se a pessoa já não quero, nem quero mais, já virou casamento. Casamento eu já sei como é que é. Se começa sem lua de mel, sem todo o processo que leva ao casamento, daí não, a pessoa não quer mesmo, né? Porque casamento sempre vai chegar num ponto que vai ser uma droga, né? A gente ou passa pela droga, segue, né, o caminho, assim, porque tem outros valores e tal, ou a gente abandona e se procura outro, né? Então, mas se a pessoa tiver essa perspectiva, assim, ela usar o ensinamento que tem, né, que a iluminação não vai ser abandonada, né, para a pessoa já abandonar a iluminação, aí useless, né? Totalmente joga fora, né? Então, é importante saber, já está lá, está no Sutra do Coração, a pessoa pode olhar, realização, né? Realização é menos que iluminação ainda, né? Mas vale para tudo que está além de realização. Então, é um tipo de realização a iluminação. Então, os bodhisattvas eles estão além de realização e não realização. Eles não estão buscando nenhum resultado. Estão trabalhando pelo bem dos seres sem expectativa de quando que eles vão se iluminar. E eles fazem isso por bilhões de vidas. Eles não estão nem aí. E, no fim, isso é um nirvana, né, lá no 8º nível de Bodhisattva, isso é um nirvana maior que o nirvana dos arahats, bem gigantescamente maior que o nirvana dos arahats. E eles estão lá no meio do samsara, mas eles não são tocados pelo samsara, é um sonho totalmente lúcido, né? Então, não precisa nem entrar no Vajrayana, muito menos em Dzogchen, essas coisas. A gente já está falando lá no Mahayana, eles já estão desafiando a noção de iluminação. Aí no fim, não sei, eu não postei a pergunta dele, mas a pergunta final dele é meio confusa, assim, que ele não precisa guardar uma noção de ser generoso, porque ele já é um ser que tem todas as qualidades e ele expressa naturalmente as qualidades. Então, guardar conceitos de ser generoso é para quem está praticando, né? Então a gente está praticando. Então é melhor não pensar que você é um ser naturalmente generoso. É melhor você praticar a generosidade de forma dual, né? Porque então a outra generosidade, se ela está acontecendo, ela está acontecendo. E daí você também não se engana pensando, né? Então, sei lá, você faz o altar. Você treina em generosidade. Não só você pratica generosidade de forma dual, você treina em generosidade dual. Você faz isso de uma forma que as pessoas vão dizer que é tosca. Assim, vai dizer assim, mas tá botando água e ninguém tá bebendo. Que generosidade é essa? Né? E você tá fazendo assim com a sua mente não conceitual, mais pura. Assim. Você tá fazendo assim... eu tô brincando de boneca aqui na frente desse altar. Você pode deixar aflorar suas dúvidas se você não perder a devoção. Né? Então você está tendo devoção pelo Dharma. O Dharma está dizendo para você fazer coisas que parecem meio bobas. E daí você segue fazendo essas coisas assim até encontrar a raiz de profundidade nelas.
né? Isso é confiança no Dharma, né? Então isso é fé verdadeira. Então você deixa aflorar a sua má vontade com as práticas. Eu não sei se era por esse lado aí, mas eu não vou postar as perguntas desse rapaz. Eu achei que teve um pouco de... Você devia corrigir o seu vídeo, não sei o que, papapá. Bom, era isso então. Para mim a questão mais interessante aqui foi essa questão entre Nyingma e Gelug. A natureza de Buda é um ensinamento expediente ou um ensinamento definitivo? Na verdade, daí, no extremo, todos os ensinamentos expressos em palavras, a gente diz que ele é definitivo por quê? Porque ele aponta o definitivo, né? Ele não é definitivo em si. Se tu ler as palavras, tu não obtém nada definitivo. Tu gera um conceito sobre aquilo, né? Agora, ele está falando de um jeito, né? Tem um método de falar do definitivo, que é um método que não tem discussão. Ele está falando de um jeito... Então é mais nesse sentido que eles estão discutindo. É óbvio que quando é um ensinamento e quando é uma expressão conceitual, etc., é um ensinamento expediente, né? Então tem um outro sentido de falar de expediente definitivo, que é esse, de que tem certas coisas que são, no sentido último, expedientes, mas elas estão sendo colocadas de um jeito que não tem como desafiar intelectualmente, né? E que leva a essa percepção. Então, e a conversa dessas pessoas realizadas, né? Então, aí a gente está falando, né, do terceiro giro da volta do Dharma, que a tradição Gelug diz que é expediente, toda ela, e a tradição Nyingma diz, não, peraí. Tá, a gente, como todo o resto, né, como os Sakyas, como os Kagyu, etc., a gente dizia que era definitivo os ensinamentos do terceiro giro da volta do Dharma. Mas a gente vai agora dizer que tem as duas coisas para achar um meio de comunicação com os Gelug. Então a gente vai dizer que tem ensinamento expediente e definitivo no terceiro giro da roda do Dharma. O ensinamento definitivo é a Prasangika, é a grande vacuidade não conceitual da Prasangika, que é a origem dessa expressão de debate no qual a pessoa não tem uma posição. É a origem de realização disso, né? Não é a origem intelectual disso. Então essa é um ensinamento definitivo. E depois a gente tem toda a Yogacara e o Tathagata Garba como ensinamento expediente. Mas peraí, Tathagata Garba será? Aí o Tathagata Garba, né, que é essa natureza de Buda, ela tem ainda essa distinção de que talvez num âmbito seja expediente, talvez num outro âmbito não seja expediente, né? Não sei se tem alguém que está interessado nesse tipo de questão, mas eu me interesso por esse tipo de questão. E eu falei já pensando que podia surgir esse tipo de ideia, assim, espero que seja apreciado, que tinha essa sutileza, assim, né? Eu usei a posição Gelug no vídeo. Olha só. Conscientemente. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumbando Neoma Ludi Gwene Tiresi Wante Jinja Soeza Peka Jarpa do Tendiurte Om Sochi Diamante Penedira Sawa Concha dos Zeta Ibai Médio no Turtur Piamania Jogi Sasunda do Tendiurte Time Quene Pema Sambal Sasura Gente no Pai Garde Wancho Jugo do Pegu Cose Destintes em Darshinjo Chigmeto Jutru Panangue Wancha Tungo Pateno Muyeng com Pamalora Sanelundo Tileta do Tendiurte Emeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati com Sisuruan Pemancho de Droma de Soji no Nibe Melunde do Diurte Penenjo Ene Chimpote Paiuri Nepadan de Basi Pechambundan com Seja Sentendiurte do Son Sanje Guru
Rinpoche Ngondo Kondade Wajin Boja Barche Conselto Tutura Posa So Adep Sochin Lapto Soshi Non Sungwe Beche Shiva Dansan Palon Jidro Parchin Jelo Oma Hon Benza Guru Pema Sede Hon Ken Lo Shosong Le Lo Che Zalin Sa Song Cha Papel Trojo Shosong Nangwa Dami Raudo Sungele Sho